Então, vamos lá. Resolução de mais um problema de matemática financeira. Esse aqui é um pouco diferente. Quanto se deve depositar hoje para que uma poupança que rende juros de 3,7% ao mês, capitalizados mensalmente, possa atingir um montante de 120 mil após um ano, tá? Então, vamos lá. Então, uma caderneta de poupança. Quanto se deve depositar hoje? Então, eu quero saber o valor do principal. Numa poupança que rende juros de 3,7% ao mês. Esse AM representa ao mês. Para que atinja um montante, um saldo final de 120 mil. Um saldo de 120 mil. Em que prazo após um ano? Vamos resolver de duas formas, na calculadora financeira e por fórmulas. Bom, primeira coisa, sempre olhar a unidade de tempo da taxa e a unidade do tempo do prazo e escrever o prazo na mesma unidade de tempo da taxa. Então, um ano seriam 12 meses, tá? Eu vou começar a resolver o problema da forma mais fácil, que é direto pela calculadora financeira. Tá, então vamos lá. Vou colocar esses dados diretamente na calculadora, né? Então, a taxa de 3,7 eu coloco em I. Então, 3,7 armazeno em I. O montante de 120 mil eu armazeno em FV. Então, eu vou ter 120 mil. Vou colocar isso em FV. O prazo de 12 meses eu armazeno em N. Então, prazo 12 meses armazeno em N. Certo? E o que eu quero a minha incógnita é o PV. Então, depois de colocar esses dados, eu vou colocar aqui o PV. Aliás, notem que o FV e o PV, eles sempre vão ter sinais trocados, né? Então, isso aqui é um balanço que a calculadora faz. Tipo, tudo que entra tem que ser igual a tudo que sai. Então, se o FV é positivo, o meu PV é negativo. Então, vocês podem pensar nisso. Para eu dispor de 120 mil no meu bolso no futuro, eu tenho que deixar de dispor desse valor 77.595,43 hoje, tá? Então, a gente chegou nessa resposta. Agora, se eu for fazer por fórmulas, primeiro eu tenho que ter uma fórmula, né? Então, como é que eu deduzo uma fórmula para P? Porque a fórmula básica que a gente tem para juros compostos é essa aqui, né? Montante igual a P vezes 1 mais I na N. Para eu poder aplicar uma fórmula, eu preciso de uma fórmula que me diga P é igual a quanto? Então, eu tenho que trabalhar essa fórmula aqui para obter uma fórmula para o principal a partir dessa fórmula do montante, porque eu tenho, nesse caso, o montante dado, a taxa dada, o prazo dado e o que eu quero saber é o P. Então, como que eu faço isso? Como que eu isolo? Bom, esse aqui é um caso bem simples. Então, se eu tenho S igual a P vezes 1 mais I na N e eu quero isolar o P, bom, o que acontece? O que eu tenho aqui? O P está multiplicando esse 1 mais I na N, né? Então, se eu dividir os dois lados por 1 mais I na N, então eu simplesmente divido os dois lados por 1 mais I na N, o que vai acontecer? Desse lado, esses dois vão cancelar, e aqui eu vou continuar com S dividido por 1 mais I na N. Mas no momento que isso aqui cancela, eu tenho aqui o P vezes 1, né? 1 mais I na N dividido por 1 mais I na N dá 1, é P. E eu tenho a fórmula que eu preciso para o principal, que vai ser, então, o montante dividido por 1 mais I na N. Então, eu não recomendo que vocês decorem essa fórmula. O que eu recomendo é que vocês estudem todas as regras que vocês precisam, relembrem todas as regras que vocês aprenderam lá no ensino médio, para poder fazer essas contas e isolar essas variáveis. Combinado? A única fórmula que vocês precisam de juros compostos é essa aqui. S igual a P vezes 1 mais I na N, tá? Mas agora eu tenho que fazer uma conta e eu preciso de uma fórmula e eu tive que deduzir essa aqui. Daí agora, voltando lá para o nosso problema, né? Agora eu tenho uma fórmula aqui para resolver isso, né? Então, eu tenho uma fórmula e eu tenho aqui o valor os valores que eu preciso. A taxa,
o montante e o prazo de 12 meses. Então, agora, para mim fazer a conta, eu coloco, então, esses valores. Então, o meu P vai ser o 120 mil, que é o meu dado do montante, dividido por 1 mais a minha taxa, que agora eu estou usando uma fórmula, né? Então, se a minha taxa era 3,7% ao mês, eu vou usar o valor de 3,7 sobre 100. Então, 3,7 dividido por 100, isso aqui tá tudo dentro desse parênteses no denominador, elevado no prazo, que é 12 meses. E eu vou pegar, então, se eu quiser muito fazer essa conta por uma calculadora comum, fazer essa conta pela calculadora. Então, eu vou começar a digitar exatamente essa mesma fórmula tal e qual, usando os parênteses sempre que for necessário. Então, aqui, para calculadora, eu vou precisar 2 parênteses aqui. Eu vou precisar um parênteses dizendo que eu vou elevar a 12 isso aqui, e esse outro parênteses para deixar claro para a calculadora qual que é o meu denominador, né? Então, eu vou ter 120 mil divide por abre parênteses, abre outro parênteses, 1 mais 3,7 dividido por 100, fecha o primeiro parênteses, eleva isso na 12, fecha o segundo parênteses e pede o resultado. E daí a gente tem o mesmo valor que a gente obteve na calculadora financeira, 77.595,43.